Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Oi pra tu! Esse vídeo aqui vai ser baseado em saberes milenares. Eu vou te entregar tudo em 4 hábitos simples de uma forma muito rápida e você não vai esquecer mais. Coloca a tia! E o primeiro desses hábitos é estudar pelo menos 6 horas por dia. Esse é um horário ideal, que não fica nem tanto para exaurir, nem muito pouco para não ser o suficiente. Se você estudar com jeitinho, da forma que deveria ser, por questões, largar de mão de ficar só vendo aula, fazer resumo de uma maneira ativa, fazer revisão ativa, essas 6 horas podem ser muito úteis e vão ser maravilhosas. Então, nem tanto para exaurir e nem pouco demais para não conseguir cumprir o cronograma. O segundo hábito, e muito importante, meu Deus do céu, um vídeo recente da Suzane abriu os meus olhos, eu espero que abra os seus também. Nesse começo do ano a gente tá naquele gás, a gente tá, meu Deus do céu, super motivada, acordando 5 da manhã, fazendo até treinos, pelo menos é o que eu tô tentando. Então é muito importante a gente colocar pra agora matérias que tem mais peso, matérias que vão elevar a nossa nota em um menor espaço de tempo. Eu sei que você tá pensando em redação, matemática e natureza, e você tá certíssimo, e exatamente nessa ordem. Mesmo se você tiver mais facilidade para uma, mais facilidade para aquela, isso é particularidade sua e você tem que conseguir analisar e chegar em um ótimo limiar. Mas, no geral, redação, matemática, natureza. Tanto que no meu caso eu estou estudando de segunda a sexta, natureza e matemática e tentando fazer 2 redações por semana. Até agora só saiu uma, mas estou querendo fazer 2. E eu acho que eu vou continuar em uma mesmo, porque eu já tenho base em redação, já tenho aquele conhecimento, mas tem sempre que estar praticando e no mínimo uma redação para você tirar aquele lindo 900 mais. Então, o primeiro hábito é estudar aquelas 6 horinhas. O segundo hábito é sempre focar naquilo que aumenta a sua nota. Em um pequeno espaço de tempo, você consegue evoluir demais. Então, é aquele esforcinho para ter um resultado grandão. Então, foca nisso. E o terceiro hábito, que não deixa de ser importante, se você viu vídeos de aprovados, eu vi milhares nesses 3 anos de cursinho, estamos no 3º já. Se você não vê, não tá aprendendo com o erro dos outros, com os acertos dos outros, meu Deus do céu, o que você tá fazendo da sua vida? Mas todos eles, a maioria, fizeram simulados. Eu falo a maioria porque eu não posso falar de todos, mas até agora, todos que eu vi fizeram 150 mais acertos, simulado, 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 né? Te amo no descarranhado, não, é só simulado, simulado, simulado. E realmente é muito importante. Isso vai depender da sua rotina, se você trabalha, como é que funciona. No meu caso, eu trabalho aos finais de semana, então tenho um tempo mais reduzido, mas mesmo assim eu coloquei os simulados pro final de semana e eu ainda não tô naquele pique de fazer tipo um simulado e já corrige, já faz outro. Eu fico me embananando toda, tentei fazer isso ano passado, foi a maior bagunça, então pra mim funciona assim. Eu faço um simulado, uma prova por semana mesmo, que no caso é prova antiga. Vou fazer outras provas quando eu tiver evoluído um pouco mais e só quando já tiver acabado todas do Enem. O Unesp, indico demais a Unesp, FUVEST, Unicamp, todas. Ai, mas é um nível muito difícil. Você tá vendo como tá ficando o Enem? Então, te prepara. Então, simulado é o terceiro hábito muito importante. Eu vou fazer no sábado do segundo dia. No caso do Enem, uma prova antiga do Enem no sábado, segundo dia, já faço a análise dos erros, que é só colocar aquelas questões que eu errei por atenção, aquelas questões que eu errei realmente por conteúdo, anotar o conteúdo daquela que eu errei, e no domingo fazer o primeiro dia. Então eu faço o simulado do primeiro dia de prova e tentar já corrigir. Se eu não tiver evento naquele dia, etc, enfim, dentro da minha realidade, tentar corrigir o máximo possível, porque meu foco de segunda a sexta é matemática e natureza. E mais uma coisinha que não deixa de ser importante, dentro disso dos simulados, além de fazer provas semelhantes, fazer provas antigas, é muito importante também você fazer simuladinho dos seus erros. Todas aquelas questões que você fez durante a semana, que eu espero que você esteja fazendo um bom montante de questões, porque isso é muito importante, aquelas que você errou, e que sabe aquelas questões que você erra e só nela você consegue revisar uns 3, 4 conceitos, que é aquela questão assim, pode se chamar de ouro, a questão chave, que com ela você relembra muita coisa do assunto, às vezes nem tanto, mas que você errou e, nossa, aprendi algo muito bom nessa questão. Já separa ela para fazer um simuladinho de erros no final do mês. Se você ainda tá naquelas matérias iniciais, seu número de erros não vai ser tão grande. Depende, né, de qual nível você tá. Mas se não tiver tendo tanto erros assim, pra ter tipo um simulado de 90 questões, vai juntando e faz um maior no final do mês. Isso fica a seu critério. Ou então faz um menorzinho mesmo no final de semana. Então, além dessa prova antiga, separa um tempinho pra fazer um simuladinho. Se for 10 questões, 30 minutinhos terminou, entendeu? É algo curto mesmo. Mas é pra você ficar passando aqueles erros, pra você não deixar aqueles erros morrerem. É sempre pra você. O estudo por questões é isso. Você fez a questão, você errou, você tem que corrigir muito bem. Não adianta você fazer de uma vez, sentou pronto, fazer 1000 questões. Isso não vai resolver as lacunas que você tem, as dificuldades que você tem. O foco do estudo por questões é você errar, saber exatamente onde você precisa trabalhar e ir lá com a correção
e resolver aquele erro. Aprendeu aquele conteúdo, beleza? E o quarto hábito pode se enquadrar dentro do simulado é a revisão. É muito mais importante você acertar aquele conteúdo que você sabe do que você tentar enfiar um conteúdo novo nessa cachola. Então, vamos revisar aquilo que a gente já sabe. Então, para isso, o simulado é muito importante. Você vai estar tendo contato com aquele assunto de novo, você erra ele. Precisa mesmo de uma base teórica? Vê aula daquilo, faz questão, vê aula, faz questão. Mas o foco sempre, pelo menos 70% do seu tempo, sempre está voltado para as questões. Então, corrigindo os erros do simulado é uma ótima forma de revisar. Outra boa forma de revisar é por meio de questões, que na correção desses erros pode se dividir em dois caminhos que geralmente andam juntos. Aquele erro foi por uma coisa teórica mesmo, você não viu ondulatória ainda e está a fim de pelo menos ver umas aulas para melhorar nas questões, já que você não chegou naquele assunto ainda no seu cronograma. Tranquilo, vai ver umas aulas de ondulatória, indico demais o canal do Boaro, ou Chamo Físico, eles são professores excelentes. Se você não se der bem com a didática de um, vai dar com a de outro. Se você não se der bem com a didática de nenhum dos dois, o problema é com você, cancela a física da sua vida. Brincadeira, mas eles são professores maravilhosos e, enfim, física fica bem mais fácil com eles. Ó, que eu choro estudando física, mas eles são maravilhosos. Então vai lá, viu as aulas. Ah, ainda tô sentindo uma dificuldade, ou acho que peguei. Independente, já viu aula? Não se entope de mais aula. Vai fazer questão agora. Questão. Exatas é assim mesmo, é para exaustão. A palavra já diz. Você vai se exaurir e uma hora você vai aprender. Então revisar por meio de simulados é assim. Através dos seus erros, você vai revisar tanto por aulas na hora da correção, quanto por questões. Outra maneira de você revisar também é pelo seu caderninho de erros. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro meu caderninho de erros, agora eu tô com outro, mas o foco é o mesmo, ainda assim, coloco perguntinhas e vou respondendo. Estudei hoje distribuição eletrônica. Como que é feita a distribuição eletrônica? Quantos níveis existem na distribuição eletrônica? Quais são os subníveis? Aí vou perguntando e já vou anotando, vou respondendo. Eu faço as perguntas e vou respondendo de dentro da minha caixolinha. Isso ajuda demais. Então, final de semana, no sábado, antes de você pegar pra fazer aquela prova do segundo dia, você pega o seu caderninho e revisa. Ah, mas eu vou estar colando. Meu filho, no dia da prova, você pode revisar também. Vai do seu tempo, da sua disposição, se não estiver nervoso. E até a prova tem vários dias. Então isso não é cola, não. Isso é fixação. Já pega aquele caderninho, lê a pergunta, fecha o olho e tenta responder. É uma perguntinha que você acha que é uma coisa mais longa pra você explicar, não é uma fórmula, algo assim? Já pega um pincel, se você não tem um quadrozinho verde. Eu vou colocar uma foto aqui, eu tenho um bem simples de giz mesmo, mas se não, tem cerâmica na parede da sua casa? Ótimo, pega um pincel e escreve. Sai tranquilo, não mancha, usei demais e uso ainda. E escreve lá, dá aula pra você mesmo, explica isso aqui, pararã. O que o modelo de Dalton tem de diferença do modelo de Bohr? O que tananana, vai explicando tudo, escreve lá. Então é maravilhoso. Revisão pode ser tanto por simulado quanto pelo caderninho. E é ótimo juntar os dois. E pelo amor de Deus, se você não tem um caderninho de erros ainda, o que você tá fazendo da sua vida? E dentro disso, dentro dessa rotina maravilhosa, você tá estudando as suas 6 horas, você tá focando naquilo que mais aumenta a sua nota, sem deixar de lado aquilo que não aumenta tanto a sua nota, mas precisa estudar, tipo humanas, que eu vou estudar só o final de semana, no caso só o domingo. Mas mesmo assim, você já tá focando naquilo que aumenta a sua nota, tá fazendo simulados, tá revisando, tá indo assim, tudo maravilhoso. Outra diquinha na hora da correção dos simulados é o post-it. Como assim? Ah, eu tenho que ter aqueles bloquinhos coloridos? Não, se você quiser, corta até um pedaço de folha de caderno. O negócio é ser um lugar pequenininho para você poder resumir. Você errou essa questão aqui. Beleza. Ondulatória. Essa questão fala sobre o que é refração. Você errou especificamente esse ponto de ondulatória, o que é refração. Para que você vai querer fazer uma folha inteira de todos os fenômenos da ondulatória se você errou refração? Coloca no post-it apenas o que você precisa saber. Sempre que você errar uma questão, você vai pensar o que eu preciso fazer para me tornar capaz de responder essa questão. Internaliza isso, ó, isso é um mantra para você. Então, toda vez errou uma questão, você já vai começar a pensar: como que eu posso aprender essa questão? Sempre algo pontual. Vamos falar de Brasil Império. Ah, mas o que foi que aconteceu com o Dom Pedro? Por que tinha tanto escândalo na vida dele? Vai falar particularmente disso. Mas o que Dom Pedro fazia da vida dele? Ele teve um filho, não teve um filho? Essa coisa pontual. Não vai se estender demais, não vai querer ver o assunto todo. Não fica no mar. Às vezes só precisa molhar a pontinha do dedo e tá tudo bem. Então esses post-its vão servir de anotação. Naquelas questões que você errou do simulado, você vai e cola, pra você que faz prova impressa. Já fiz muita prova impressa, quase acabei com a impressora da minha prima, que eu nem tinha ainda, imprimi muita prova, mas agora eu vou fazer online mesmo, né? Não sei, porque meu note deu pau. Olha como é que meu notezinho querido tá.
sem dinheiro pra comprar outra agora. Mandei energias positivas. Tudo vai se resolver, tudo vai dar certo no final. Mas independente disso, se você não faz com o papel mesmo, com a folhinha, tudo certinho, se você faz online, de qualquer forma, você tem que ter a sua folha de rascunho pra você anotando alguma observação. Não adianta você só marcar o gabarito. Por que você acha que essa é essa questão aqui? Uma questão que você ficar na dúvida. Por que você tá na dúvida? Por que essa é certa? É importante estar tendo anotação, ainda mais pro segundo dia. Então pega aquela folhazinha de rascunho que você usou, que o Enem entrega também, então não é nada fora do jogo fazer simulado assim, e anota o post-it lá em cima. Você errou essa questão que falava disso? Pois o que é refração? Bota o post-it lá e guarda essas folhas. E claro que elas entram na revisão junto com o caderninho de erros. Quiser, pode colar até lá no caderninho de erros. Ótimo, maravilhoso. Já fiz isso também. Tenho ele cheio de post-it. Moço, vê meu vídeo sobre o caderninho de erros que você vai entender. Enfim, maravilhoso. Agora, algo plus aqui não precisa ser considerado como, oh meu Deus, um hábito desses que é super importante para sua aprovação. Se você não tiver isso na sua rotina, não acontece. Mas para ajudar você que tá tendo dificuldade de estabelecer uma rotina, que tá começando a estudar agora, ou para você que já estudou um tempo assim como eu e também tava com dificuldade de restabelecer essa rotina, é muito importante você ter um ritual para estudo. O que seria um ritual para estudo? No meu caso, eu já levanto com fome. Então, eu escovo meu dente, tomo café, escovo meu dente de novo. E agora voltou às aulas da minha irmã, então eu vou acompanhar ela até ali, pra ela poder pegar o ônibus, porque é cedo, ainda tá escuro aqui. Enfim, acompanho ela pra pegar o ônibus, volto pra casa, já volto numa corridinha. É tipo 2 quarteirões? É tipo 2 quarteirões, mas já volto naquelas, ó. Quando eu chego aqui, meu coração já tá pra sair pela boca, então já fiz aquele pequeno exercíciozinho. Já começo a estudar. Vou colocar meus horários aqui, mas eu acordo às 5 e geralmente começo a estudar às 6h30, que é depois do horário que eu deixo ela. Eu sou lerdinha mesmo, então esse tempo aí eu tomo café, eu escovo meu dente essas vezes aí tudinho, eu coloco uma roupa, fico um tempo olhando pro céu, refletindo sobre a vida, tenho dessas coisas. Mas 6h30, eu já tô aqui geralmente 6h25, 6h24, coloco comida pro meu gato, coloco uma aguinha no meu copo e começo a estudar. É muito importante você ter essa rotina. A sua cabecinha, ela vai entendendo. Nossa, quando ela faz isso, isso e isso, é porque quando ela sentar aqui, ela vai estudar. E uma coisa que eu tô tentando muito, eu já pedi a minha mesa, só porque ela não chegou ainda, abençoada, porque eu estudo na mesa que era pra gente comer, né? É separar isso. Quando eu estiver naquela minha mesa pretinha, que ela vai chegar, é hora de estudar. Quando eu estiver na outra mesa, aí é momento de lazer, porque isso confunde demais a minha cabeça, já que meu lazer era, né? Porque ele queimou. Enfim, já que meu lazer era no Note, meu estudo é no Note, minha cabeça fica assim, habitolada, sabe? Às vezes é difícil ela compreender que agora é o momento de estudar, eu quero me distrair com qualquer coisa, isso me atrapalha muito. Agora eu peguei até um clipezinho e eu colocava assim em cima e eu ficava pensando, quando o clipe tá aqui, é hora de estudar. Independente, é muito importante somente ter esse mindset, sabe? Sentou, estudou. Ah, tô fazendo isso aqui, essa rotina tá me levando pra onde? Pra sentar nessa cadeirinha e estudar. Então o ritual pra estudos vai salvar a sua rotina. Sério. Fez o ritualzinho, sentou, estudou. Fez o ritualzinho, sentou, estudou. E eu tô assim muito tranquila, estudo até 12h30, até quase 1h. Paro, vou comer, vou cuidar das minhas coisas de casa. Volto a estudar um pouquinho mais à tarde. Hoje eu não estudei à tarde porque, né, meu Note pifou de vez. Mas vou estudar pelo celular, já estudei pelo celular ontem um pouco. Então, vou separar agora à noite, voltou às aulas da minha mãe da faculdade. E geralmente ela é uma pessoa bem animada, então ela faz bastante barulho, fica bastante barulho aqui. Então, vou começar a estudar agora, que ela acabou de sair, tô aproveitando mais um pouquinho da luz pra eu poder gravar e já vou voltar a estudar. Então, eu estudei de manhã, não estudei à tarde, vou estudar agora à noite. E é isso, você tem que ir adaptando do jeito que você puder na sua realidade. E eu te garanto, às 6 horinhas por dia, focando no que aumenta a sua nota, fazendo simulado pelo menos uma vez por semana e redação no que mais aumenta a sua nota, mesmo se você já tem facilidade. Se manter atualizado, ver se não mudou nada, ver repertório novo, faz tema diferente, precisa se manter atualizado. Então, novamente, 6 horinhas, focando no que aumenta a sua nota, redação, matemática e natureza, fazendo simulado e revisando. Caderninho de erro por questão, por aula, revisando pelos post-its do que já errou nos simulados. Bora estudar. Esses 4 hábitos, eles não podem, eles vão te levar até a aprovação. Sucesso pra nós, e é isso. E tudo vai dar certo no final. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. All of you, to stop what you're doing and listen.